Salve, salve! Está começando mais um podcast da Sons Periféricos, que nessa temporada é fomentado pelo Vai Programa para a Valorização das Iniciativas Culturais do município de São Paulo. Não deixe de nos acompanhar no Instagram, @Sons Periféricos. Eu sou a Gabi, @Gabi com Y Santrog, com Gemudo, e hoje comigo está a Fada Roots. Salve! Estamos aqui para entrevistar a Marli, que daqui a pouco vai dar um oi. Quem quiser me seguir no Instagram é @fada.roots. Isso, e hoje estamos aqui com o nosso tema do mês, que é sobre literatura periférica, como a Ju bem disse, conversando com Marli Aguiar, que é escritora, autora e oficineira, também trabalha com cooperativas de materiais recicláveis, é militante feminista, que atua na Marcha das Mulheres Negras aqui de São Paulo, também é artista plástica, e como autora, né, ela lançou o livro Tecendo Memórias e Histórias, publicado em 2016, que foi um livro independente artesanal, e em 2021 ela lançou Deságuas e Afluentes, com ilustração de Juliana Germano, pela editora Feminas, com o selo Dandaras, que publica autoras negras. E também é integrante do coletivo Carolinas e Firminas e Flores de Baobá. Tudo bem, Marli? Muito obrigada por aceitar nosso convite, tá bom? Se você quiser também, já deixa suas redes sociais aqui pra gente, tá bom? Já para início, assim, da nossa conversa, fala um pouquinho da sua trajetória como escritora, né, as suas atuações nas outras áreas e o que você quiser falar aí de você, tá bom? Obrigada pelo convite novamente e é com você agora. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria de fazer parte deste processo e falar de literatura e literatura periférica, né? Acho que como um processo de resistência, de formação, de educação, de recontar nossas histórias, acho que isso é muito importante. Obrigada, Júlia, por chamar, pelo convite, e obrigada, Gabi, também, né, para a gente estar aqui conversando um pouco sobre essa temática. Como já disse, né, eu sou Marli Aguiar, eu moro em São Paulo, aqui na Zona Sul, próximo de Taboão da Serra. Eu sou mineira, mas faz um tempo que eu moro na cidade de São Paulo, né? E sempre morei na periferia, venho da periferia, né? E quando eu venho para São Paulo, eu passei minha vida, a maior parte da minha vida no centro, né? Então, e aí eu percebo que a literatura, talvez a literatura, né, nos espaços que eu participava, né, que eu ia, nos sarais, né, principalmente nos slams, né, alguns slams que eu fui, poucos, mesmo nos sarais, eu sinto muito que a gente da periferia leva a arte para o centro, né? Então, o centro, ele embebeda, acho que ele alimenta, né, do que vem da periferia, além dos trabalhos, né? Além dos trabalhos da maioria da população que está nas regiões periféricas, que vai alimentar e sustentar essa sociedade mais, digamos, né, um pouquinho mais abastada, né, com as forças de trabalho. Acho que um pouco do como eu me percebi dentro da literatura, acho que foi um processo muito, acho que no sentido mais de publicação, muito tardio, né? Que faz pouco tempo, digamos que 2015. Mas eu sei que desde que eu me entendo por gente, eu escrevo desde menina, desde criança, né? Então, só que a não valorização dessa escrita, né? Acho que a falta de referência, principalmente, né? Porque sempre nós fomos educados e formados que escritores ou escritoras, primeiro, não eram negros, segundo, que eram cânones, né? E aí a gente vai sempre nos colocando de escanteio. Acho que a sociedade vai nos colocando de escanteio. Porém, a gente não deixa de fazer, né? Então, eu sei que eu sempre, quando menina, e referência também dos meus pais, né, que usavam muito da oralidade, meus pais contavam muito história, porque eu também morava na roça, contavam muitas histórias, né, e eles tinham pouco acesso, tiveram pouco acesso, né, à educação formal,
mas eles tinham uma formação que era a formação do cotidiano. Eles aprendiam com a vida mesmo e um com os outros, né? Ou seja, o saber, ele sempre foi transmitido, né, como uma herança e também uma herança ancestral. E eu acho não, eu agarro também essa herança ancestral no aspecto da escrita, né? E minha mãe, me lembro que ela, com pouco que ela aprendeu, né, que ela frequentou a escola, digamos, até a segunda série, né, do fundamental, mas ela conseguia ler e ela escrevia também o nome dela, e ela queria muito que a gente, sempre quis que a gente estudasse, né, aprendesse a ler e aprender a escrever. Então isso para ela era muito importante, a escola era algo fundamental, onde ela queria que a gente tivesse essa frequência, né, até os netos, né, e os bisnetos. E eu me lembro de ter várias folhas de... Quando eu entrei na escola, na verdade, a gente era muito pobre também, né? No campo, ter acesso aos bens era mais difícil. E ela sempre, quando não tinha caderno, né, ela juntava, talvez você não vai lembrar agora, porque sou muito jovem, mas tinha um papel de embrulhar pão e sabão que ele era cor-de-rosa. E aí ela juntava esses pedaços de papéis e fazia caderno para mim e para o meu irmão. E com lápis também era difícil, né? Era riqueza, né? Quem tinha. E ela fazia lápis de carvão para gente, né? Então ela lapidava e colocava em um pedaço de pau e fazia lá as amarrações dela e a gente ia para a escola. E assim eu aprendi a escrever e aprendi a ler. E é algo que eu gostava muito, que eu gostei e que eu gosto até hoje, acho que é essa referência, né? E aí, nesse sentido, eu sei que eu escrevia muito, mas eu não lembro que eu escrevia e também não era guardado, né? Acho que na adolescência eu escrevia muitas cartas, né, muitos poemas, e era também poemas de amor, quando eu estava apaixonada, eu olhava para algum menino e queria declarar meu amor, então eu não conseguia falar muito, eu falava muito pouco, tinha muita vergonha, né, de falar, de conversar em público, mas a minha forma de expressar era através da escrita, né? E depois, com o tempo foi passando, eu continuei escrevendo e sempre carregando um caderno comigo, né? Mas acho que também a vida, né, o trabalho, tudo vai se modificando e vai tendo outras exigências, né? Por exemplo, a militância é uma, né? Porque eu fiz parte da Juventude Operária Cristã, então era intensificado, era intensivo, né, o trabalho. Eu era permanente, era liberada, então sempre estava viajando, sempre estava em contato com outros jovens e não tinha muito tempo de escrever poesia como eu gostava, mas quando eu tinha que escrever cartas, né, falando, né, do movimento, falando com esses jovens, né, da importância de estar em grupo com outros, aí a escrita, eu lembro que eu gostava muito de escrever cartas e também de receber cartas, né? E eu me percebi escritora em 2015, né? Então, faz pouquíssimo tempo. E isso a partir também de contato com outras escritoras negras. E foi numa roda de conversa que foram trazer o tema da potência da escrita das mulheres negras. Só que eu nem imaginava no sentido assim, já questionava, né, na faculdade, por que a gente não lia, não entendia, não discutia nenhum autor, nenhuma autora negra, né? Ou se não tinha, e também a história, por que não trazia nada de contextos, né, africanos ou indígenas, que era muito longe. Então isso sempre me inquietava.
E participar dessa roda de conversa, acho que foi muito importante, porque eu fui percebendo que realmente existia, e foi nesse momento que eu conheci Maria Firmina dos Reis, que foi me apresentada por essas autoras, que eram autoras periféricas. Uma delas é a Jennifer Nascimento, né? Então, muito importante no meu processo de escrita, e também a Bianca Santana. E a partir desse momento, eu fui percebendo essa potência mesmo, né? Essa importância da literatura, que ela vem de longe, né? Ela vem, digamos, da periferia, e ela sai de mim a partir também de outras, né? A partir de outras que vão contando, que vai trazendo também essa escrita, essa literatura. Então, foi fundamental para mim essa descoberta, ou essa reafirmação. E aí eu me lembro que nessa conversa eu falei, então eu sou escritora, porque eu tenho um monte de textos que eu escrevo, vários cadernos, ou papéis que estão soltos em casa, mas eu nunca dei importância, assim, né? Nunca sonhei ser escritora. Meu sonho, na verdade, era ser professora. Quando eu era criança, era a imaginação, eu quero ser professora, quero dar aula, mas nem tinha ideia do que seria isso. E não escritora, né? Então, isso foi muito bacana. E aí que surgiu a ideia, né, de publicar o Tecendo Memórias e Histórias, porque outro aspecto que é importante dentro da literatura, que era, eu sempre achei a história dos meus pais formidáveis, muito bacana, e principalmente a história da minha mãe. Era uma mulher muito forte, muito guerreira, muito para frente, além do tempo dela. E eu falava, as pessoas precisam conhecer a história da minha mãe. Acho que não só a história da minha mãe, do meu pai, mas a história dos nossos pais, dos nossos mais velhos, que ninguém conta. A gente olha nos livros didáticos de antigamente, não tinha nada. Era sempre a história, né, da família Doriana, né? Sempre feliz, de mamãe, papai e filhinho, né? Ainda não tinha o cachorro que veio agora, mas e que a gente nunca estava representado nessa história, né? Nunca fomos representados nessas histórias escritas, nessas narrativas, na literatura brasileira, vamos dizer a verdade, né? Nós, como mulheres negras, homens negros e periféricos e indígenas, as histórias não foram contadas por nós, né? E aí eu pensava, nossa, alguém precisa escrever a história dessa mulher, né? Que era minha mãe. Aí eu pensei, bom, vai ser eu. Que meus irmãos dizem, não, eu não vou, eu também não, eu conto, aí você escreve. Daí eu pensei, então vamos lá. E com minha outra irmã menor, que é aqui, que a gente começou a juntar, a buscar a curiosidade de saber de onde a gente veio, né? Quem era nós, onde estavam nossos primos, nossos tios. Não conhecemos os nossos avós, nossos pais faleceram há pouco tempo, então a necessidade é preciso resgatar essa memória, né? Então, na conversa com eles também, eu fui lembrando algumas coisas que eles iam contando, algumas brincadeiras, ou música, ou algumas canções, e aí eu fui constituindo esse livro do Tecendo Memórias e Histórias, né? E resgatando um pouco essa identidade, né? Deles e minha. E com isso também eu falei, se eu escrevo, outras mulheres também escrevem. Então vamos atrás. Pensei. E aí eu comecei a juntar os meus textos e dar uma importância para eles, né? A ler para amigos, a ler para as minhas irmãs, a ler para as pessoas, né? E aí também comecei as oficinas de escrita na minha casa mesmo. E era engraçado porque eu encontrava, aí era oficina, né, para mulheres negras, né, porque essas ainda que escrevem, mas que
está mais escondida ainda, que tem vergonha, né, que não quer mostrar seus textos, botou embaixo do colchão ou embaixo do travesseiro. Aí na rua, nos atos, no metrô, eu encontrava algumas, eu olhava e perguntava: você escreve? Já abordava a pessoa, se a pessoa escrevia. E se ela dissesse: eu escrevo alguma coisinha, eu falei: então você escreve. Já pegava o contato e aí já convidava para a oficina e saíram coisas assim incríveis, textos incríveis, pessoas incríveis. Então, de 2017 e 2018, né, eu realizei oficinas e não vou dizer várias, mas algumas dessas mulheres que passaram pela oficina de escrita publicam em antologia. Então, também acho que foi muito importante isso, assim, né? E dizer: não, vocês são capazes e vocês escrevem, que são mulheres de várias, que participaram de várias regiões, né, de São Paulo, né, do Grajaú, né, aqui, daqui mesmo, né, de Itapuã, da Zona Norte de São Paulo, de Cachoeirinha. São várias, né? E mesmo o centro também, quando a gente fala de periferia, existe uma periferia também no centro, né? Então, algumas pessoas também que moram no centro, na periferia do centro, também participaram da oficina. E é um resgate também de identidade, né? Delas se descobrirem, né? Escritora, ou não, ou isso não é para mim, ou se descobrir o que eu gosto de fazer. Porque a oficina de escrita, ela é além de incentivar você a escrever, mas é também de despertar do que você é capaz, sabe? Das suas habilidades, da sua sensibilidade. Então, esse espaço foi muito, muito bacana, muito importante. E durante a pandemia, eu não fiz oficina, né? Não dava para encontrar. Eu não consegui desenvolvê-las também de forma remota, né? Mas eu comecei a trabalhar também com um grupo de mulheres indígenas pancararus, em Francisco Morato. E aí foi muito interessante também, porque eu não tinha contato direto, né, com elas. E aí a gente começou a se encontrar virtualmente e também a fazer oficina de escritas, que elas também começaram a resgatar, colocar no papel quem são elas, a história delas, a necessidade de entender o que aconteceu no processo. São indígenas em contexto urbano, né? Entender o que aconteceu, que perderam a língua, né? O idioma, também os rituais, né? De dança, de música e tal. E eu acho que a escrita me levou para tem me levado, né, para vários lugares, para vários caminhos. Também fiz oficinas com as catadoras e foi muito importante também delas contarem, né? Porque às vezes elas dizem: nossa, tem coisas aqui que eu estou escrevendo que eu nunca falei para ninguém. Eu falo: vocês querem que todo mundo saiba agora? Sim, porque em algum momento precisa sair, né? Então acho que esse é um pouco, ou talvez uma parte do papel importante da literatura, porque a literatura é para todas, né? É para todo mundo, né? Não é para uma elite, uma casta que conta e não fala sobre nada, né? Conta, escreve, não escreve nada, né? Não sei de si mesmo, né? Então acho que a nossa literatura, acho que ela está aí para contrapor isso também e dizer: nós também podemos, né? Maravilhosa, maravilhosa. Adorei tudo que você falou. Então, muito legal você contou a sua experiência. Até fiquei pensando, né, o que a sua mãe fazia por necessidade de criar um caderno, depois virou um diferencial, porque você lançou o livro Tecendo Memórias e Histórias de forma artesanal. Aí queria que você contasse sobre essa sua forma mesmo de ver e de viver, dando dicas para pessoas que também querem saber
como publicar? É interessante isso que você, essa pergunta, né? Aí eu também, agora que caiu a ficha, pensando nessa construção que minha mãe fez dos cadernos, né? De juntando as folhas rosas para ter o caderno para a gente escrever e depois a construção do terceiro Memórias. Ai, obrigada, linda. Nossa, me emocionei De agora. nada, achei que tinha sido proposital, mas estava dentro. Não foi. Eu acho que isso que a gente chama também dessa força ancestral, né? Nada é novo, né? A gente vai pegando essas referências Lembrando que quem é. veio antes. E eu acho que essa questão das dicas, né? O que é importante é sempre para quem tá chegando, né? Para quem está escrevendo, queira também publicar, é nunca esquecer as referências de quem veio antes, porque quem veio antes traçou um caminho muito duro para a gente chegar até aqui, né? As que vieram antes de mim e as que vêm depois, né? Eu acho que é muito importante de honrar esse caminho, né? Acho que uma das coisas que eu acho que é bem importante é escrever. Escreva. Não tenha medo do que você escreve, porque depois você pode voltar a ler, reler de novo e refazer, mas não porque alguém falou, é feio, é ruim, e você não é capaz. Você escreve, não rasga aquilo que você escreveu, coloca, depois escreve numa outra folha, porque também é um crescimento, você vai comparar os seus avanços ou não, de todo o processo, né? O outro, eu acho que é ler. Leia autoras, né? Aí, nesse caso, a gente traz muito esse debate. Leia autoras periféricas, leia autoras negras, leia autoras indígenas, que também vai entender como que as pessoas, a diferença, né, dos livros que você já leu de autores não negros, e não indígenas, e não periféricos, você vai fazer também uma comparação da forma que escreve, o que conta, né? Então, isso é muito importante, porque são essas as referências, né? Também mostra seus textos, leia seu texto para as pessoas que vão te apoiar, não para as pessoas que te colocam, que vai dizer não, você não é e te coloca para baixo e que você nunca mais vai escrever, entende? Então, acho que essas são as dicas que é muito importante. Sempre esteja atento, com o ouvido atento, né, à escuta. Então, por exemplo, para eu criar um texto, na pandemia foi muito difícil, porque você fica isolado onde você busca inspiração, né? Não dá para buscar em filmes ou nem vejo, né, novela ou coisas assim. A inspiração, ela vem a partir das suas vivências, né, nos ambientes que você está. Então, por exemplo, quando eu estou no trem, eu ouço muitas vozes, muitas conversas, e aí aquilo me inspira, me motiva a contar alguma história, né, o que eu posso trabalhar, né, dessa experiência vivida, ou algo que eu vi que me chamou muito a atenção, ou às vezes também não vem, né? Então, acho que também é interessante de aguardar também o momento, né? O momento da palavra. A palavra, ela tem o tempo dela, né? Ela não é no tempo da gente. Às vezes a gente fala, nossa, eu estou uma semana, não vem nada na minha cabeça e tal. É assim mesmo. Às vezes não vem nada, você não cria nada. Aí depois, quando vem, aí vem uma semana inteira, um mês inteiro, você escreve, produz. Depois é preciso de novo se alimentar, se retroalimentar e aí volta de novo esse processo da escrita. Ele é um processo lento, ele é um processo dolorido, às vezes, é um processo divertido. A gente vai tendo vários sentimentos, né, nesse momento assim da escrita, mas sempre carrega um lápis, uma caneta e um caderninho. Sei que às vezes na modernidade hoje se escreve muito no celular, né? Mas é tão bacana quando você olha o registro daquilo, né? Você vai reconhecer a sua grafia, você vai saber como que é a sua letra, né? Como é que você escreve, onde que você compõe. A hora que você vai ler de novo, você vai pensar, nossa, por que eu escrevi assim? Sabe? Então, é importante também fazer essas anotações no caderno, porque se o celular some tudo, né? Se dá um pau no computador, tudo some, mas se você tem ali seu caderninho, você vai poder voltar a ele várias vezes. E outra, isso é para você, mas também é para o mundo.
Porque a nossa escrita não é só nossa. Então alguém vai ver, nossa, olha, achei o caderno da Gabi que há tempos ela escreveu e deixou esse legado para nós, para o filho, para sobrinho, né, para irmã. Olha que bacana. Então acho que eu sou muito adepta disso. Talvez seja porque minha mãe me ensinou desde, né, essa história, né, da escrita, né, do lápis. Então eu tenho muito apego. Eu tenho vários cadernos. Tem coisas que eu publico, tem coisas que não são publicáveis, mas é isso, né? A gente sempre escreve. De editora, publicação, assim, não é uma coisa muito fácil, mas também não é difícil. Inclusive, acho que é muito importante de falar que os programas, né, que vocês estão também, que é essa questão do VAI, né, tem outros projetos, outros incentivos, e é importante fazer também, né, de entrar para poder conseguir publicar. Não é muito fácil não é. Eu tentei várias vezes, deu certo, mas, por exemplo, se pode começar por coletâneas também, que é escrita com outras pessoas, né, com outros grupos. E aí eu trago aqui como referência muito importante o Cadernos Negros, né? Eu participei do 41 e concorreu ao Prêmio Jabuti, e participei também do 42. Ele é uma coletânea, chama Cadernos também, porque na época os negros não podiam publicar, não tinha editora e ninguém aceitava os textos de autores e autoras negras. E um grupo de pessoas falou, então nós vamos criar nosso próprio livro. Então até hoje, o Quilombo hoje, ele junta autores, né, negros, mulheres, homens, trans, lésbicas, gays, tudo aqui dentro para publicar os seus livros, seus projetos, né? Também pode buscar editoras, pode buscar, né, apresentar seus textos, mas sempre tem que entender o que quer esse mercado editorial, como é que ele vai te absorver. Tem muitos, como é que fala? Zines, né? E também tem a forma de independente e artesanal. Então, existem várias formas que a gente pode publicar os nossos escritos, né? Os nossos textos. Acho que principalmente pensando nisso coletivo é muito importante, porque a gente não tem dinheiro e também nem tem quantidade de texto para publicar sozinha. Então, é possível pensar em produção coletiva, né? Eu acho que é importante. Bem interessante que você falou, assim, dessas pequenas dicas, né? De quem tá começando agora também, ou de quem, né, tá pensando em começar a escrever, que quer publicar, assim, como é que faz, né? Como é que eu guardo o que eu escrevo? Como é que eu paro de jogar fora o que eu escrevo, né? Isso é uma coisa muito interessante que quando a gente participou da sua oficina, é uma coisa que ficou muito na minha cabeça, né? Não joga fora. Eu sempre jogava, mesmo aqueles digitalizados no celular, eu falava, não ficou muito bom, vou tirar, vou jogar. E depois daquela sua fala, eu comecei a guardar mesmo, né? Todos estão sem nome, mas às vezes eu abro assim e falo, nossa, eu lembro porque eu escrevi isso, né? Eu lembro que eu tava sentindo, eu lembro qual era que época era aquela, né? Que a gente acaba deixando pra trás. Era uma época ruim, não quero lembrar, mas ali eu escrevi uma coisinha, né? Saiu alguma coisa dali, algum poema, né? Alguma arte. E a gente tá sempre produzindo alguma coisa, sempre produzindo arte, né? E isso me faz lembrar um pouco dessa importância desse movimento mesmo, né? Que você mesma já falou, né? Do protagonismo negro na literatura, né? E também da cultura da literatura periférica também, né? Que não é de hoje, né? Como que você vê esse cenário, assim? Ele é palpável, né? Como que a gente sabe que na pandemia tudo piorou, todas as questões, principalmente, né? Para os artistas independentes, artistas periféricos. Vou, né, dar uma reformulada aqui no que a gente fez, mas como que você vê esse cenário agora, né? Como que a gente pode cada vez mais potencializar, mostrar cada vez mais essas pessoas e a importância desse cenário para você também, né? Porque foi um lugar de acolhimento, né? Porque eu acredito que muitas pessoas tentam escrever, mas não encontram esses lugares de acolhimento. Sempre acham, eu preciso ter dinheiro para publicar meu livro. Mas tem esses lugares, né? Então, como que é esse cenário? Como que você encontrou, né? Para você falar, olha,
sou escritora, tenho um livro e quero publicar. E aqui vai ser esse lugar. Eu vejo que tem muita gente publicando, eu acho isso maravilhoso. Tem muitas pessoas periféricas, tem muitas mulheres, homens, negros, indígenas publicando. Eu acho que é importante, acho que um primeiro passo. E também a gente não conhece, né? Porque a gente não tem acesso. De dar um Google e jogar, né? Autoras indígenas, autoras negras, né? Autores periféricos. Eu acho que tem muitos. Eu não tenho todas aqui as informações, mas, por exemplo, a Malê, ela publica muitos autores periféricos, muitas autoras negras, muitos novos, né? Aí agora a Fêminas, né? Aqui em São Paulo. E eu acho que tem várias outras. A Emdiba, que é da Elisandra Souza, também já publicou vários livros, autores, né? Eu acho que aí do Sarau do Binho também, né? Então, sempre tem espaços que a gente pode, porque a gente às vezes tem medo e não quer, e tem medo também de apresentar os nossos trabalhos, né? Então, comigo aconteceu assim. Eu sempre achava que não tinha lugar, e também porque eu tinha muito medo. Eu andei muito tempo com os meus textos embaixo do braço, lendo, né, para as pessoas, e uns diziam, você precisa publicar, mas eu não sabia como. Eu não tinha nem contato de editora. E acho que para a gente ter o contato, tem muitas, surgiram também, né, pequenas editoras que publicam autores novos, né, autorias, de novo, né, editoras negras também, pequenas, mas que está publicando a gente. Porque as grandes não adianta ir, porque realmente eles não publicam. A Conceição Evaristo, a gente já conhece a história dela, né? Foi muito tempo para reconhecê-la como escritora. A mesma coisa agora que está sendo publicado a Carolina Maria de Jesus, né? Mas a gente tem, elas abriram caminhos para nós e hoje a gente tem algumas possibilidades de editoras que pode colocar nosso trabalho, né? Então eu me lembro que na Flip a gente foi convidada para participar do coletivo, né, Flores de Baobá, e também no coletivo Quilombojo dos Cadernos Negros para participar de uma mesa na Flip. E lá tinha a editora Fêminas, né? E aí passou o tempo, aí ela disse, manda seus textos, porque, né, ela conheceu o Tecendo Memórias. Aí eu comentei, né, dos outros textos que eu estava trabalhando. Aí ela manda seus textos, né, para dar uma olhada e a gente conversa e tal. E eu demorei muito a enviar. Aí depois ela chamou para conversar, nós fomos, sentamos, conversamos. Aí quando foi fazer a publicação do livro, que foi em 2019, não, entreguei em 2019, 2020 veio a pandemia com tudo e tudo parou, tudo fechou. Nesse meio tempo a mãe dela faleceu e aí tudo virou um embrulho, né? Aí eu falei, bom, já desisto, não vai sair mais esse livro. Ela, calma, porque tá aqui, tá guardado e vai sair no tempo dele. E é verdade, saiu no tempo dele, né? E aí ela abraçou dentro do selo Dandara. E aí eu já digo para vocês, meninas, a Fêminas é uma editora muito bacana, é uma pessoa, né, a Sandra, super acessível e sensível, né? E ela publica autoras novas, por exemplo, pelos Andaras, todas, sou eu, a Catita, a Samira, a Benê e Parto Normal, cinco publicações. Então, ela sempre tem abertura. E ela também tem outros selos, que é uma Celina e tem outros também que eu não me lembro agora, que publica outros autores. Então, se vocês têm uma quantidade de textos, por exemplo, contos sempre maiores, né? Tal, também pode perguntar. Agora a gente está em contato, tem algumas dicas de editora. Por exemplo, a Zaine Lima, que é daqui perto também, vizinha, publica, também tem conhecimento. Então, acho que isso é acercar das pessoas que você conhece, pessoas que já publicaram e que queira também abrir caminho para outros, sabe? Participar também de cursos ou de oficinas é bem bacana. Às vezes não dá pela questão financeira ou pela questão de tempo, né? Eu estou pensando agora, estou me organizando para abrir uma oficina, uma temporada esse ano da oficina de escrita, né? Carolinas e Firminas, cada dia nasce uma. É também espaços que ajudam a gente
gente a reorganizar e também a pensar numa possível publicação. Com Mas certeza. não jogue fora seus textos de forma alguma, mesmo que seja uma palavra que escreveu, depois você vai dando sentido. Exatamente. E também, né, incentivar as pessoas a consumirem, né? A literatura. Comprem dos seus Exatamente. amigos, Comprem, né? Leia dos seus amigos, divulguem. divulgue os seus amigos, né? Isso Uhum. que é mega interessante também de sempre, porque é o corre atrás de corre e no fim não, a gente acaba, né, não tendo a visibilidade, né? Verdade. Então, sempre bom enfatizar, compre e leia e consuma as pessoas negras, as pessoas periféricas, do amigo que escreve. As únicas pessoas que podem valorizar mais que tudo é quem tá próximo mesmo e quem vê o seu corre acontecer, né? Exato. E são essas pessoas, são os Exatamente. nossos primeiros leitores, né? Antes da gente publicar, são essas pessoas que ouvem os nossos lamentos, que ouvem nossos textos, que a gente pergunta se está legal ou não. E divulgar, tem que divulgar nosso trabalho, incentivar, né? Fazer com que outras pessoas também nos leiam, porque o autor existe, que existe o leitor, né, gente? Vamos dizer a verdade. Se a gente não é lido, também não tem sentido a escrita da gente, né? Porque a nossa escrita, ela não é nossa. A partir do momento que você publica, ela é do mundo, né? Então, mesmo aqui não sendo um espaço, né, da pessoa ler, porque ela vai ouvir ao episódio, acho que as suas respostas, elas foram muito completas, assim, no que a gente queria entender. Então, eu também queria ouvir agora o trecho que você separou para ler pra gente. Explica da onde que ele vem, né, qual que é o título, e aí já fica um pouco da sua escrita aqui também registrada. Eu vou ler um poema, ele é do meu livro Deságuas e Afluentes, o mais recente, que foi publicado pela Fêminas. A ilustração é da Juliana Germano, e o livro está dividido em 3 partes, que se chama, a primeira parte é Meus Rios, a segunda é Minhas Represas, e a última parte, Meus Afluentes. E está muito ligado, os poemas e pequenos contos desse livro, está muito ligado à questão do nosso corpo mulher e os nossos prazeres, né? Então, e de muito afeto e de muito carinho, né? Então, é um livro muito bonito. Tá lindo mesmo. O título chama Leitura de Minha Alma. Não me olhe desse jeito, como se lesse minha alma, há tanto tempo guardada, debaixo dos escombros e pó da desilusão. Não olhe minha alma desse jeito, pode escapar todos os segredos, todos os sentidos, todos os desejos que ainda guardo por ti. E porque sei que quando olhas, vês em minha alma todas as águas, toda a história, toda a força, toda a potência, toda a beleza. E também toda a fragilidade deste corpo, mulher e de pele escura. Leitura de Minha Alma, de Marli Aguiar. Que lindo, isso me fez lembrar a oficina Maravilhosa. lá na Isso, Casa Cultural, isso que eu ia né? E Que falar. foi você fez linda aquele aquela exercício oficina, né? do Corpo de Rio. É um dos poemas meus também que eu mais gosto e graças ao seu trabalho, né? Por isso que mesmo passando o tempo, quando a gente tem uma oportunidade como essa de abordar esse tema, eu lembro de te chamar, porque eu sei que vai dar certo. Pode Nossa, chamar. real, porque eu lembro até que eu tinha me emocionado também na época de tão potente que foi, assim, né? A gente uma olhando pra outra, falando um pouquinho das nossas potências, né? E a gente se vendo como um rio e toda experiência, assim, que você trouxe pra gente foi maravilhosa. Eu não esqueço dessa oficina de jeito nenhum, foi muito bom aquele dia. A gente precisa voltar a fazer outra, né, meninas? Pode me convidar. Demais. A gente está numa correria aqui, né? Mas e achei muito lindo porque saiu um livro, né? Saiu um livro, publicação com oficina, com a experiência de outras mulheres de lutas e resistência. Então, muito bacana. Fico muito feliz, assim. É um resultado, é isso, né? Resultado do trabalho, e é um trabalho com muito amor, muito afeto, muito carinho, né? A gente vai ganhando várias linguagens, né? Porque até o fato da gente se reencontrar aqui em outro formato, no formato de podcast, mas para falar também
sobre esse trabalho, sobre a literatura, também é um outro formato. Então, queria muito agradecer por você ter aceitado o convite, por ter compartilhado com tanta leveza e profundidade a sua história com a gente. Uhum. E é isso mesmo, só para agradecer. Eu Eu que também. agradeço. Também quero Opa. agradecer muito, 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 né? A gente vai finalizando aqui. Você quer falar algo para a gente encerrar? Eu quero deixar, se alguém se interessar, né, pelo meu livro, estou me divulgando aqui. O meu Instagram é marliaguiar29, onde eu publico também alguns poemas e outras coisas também, publico o livro. Pode deixar um recadinho em box que se querem adquirir o livro, que eu mando também o livro, ou pode entrar também no site da editora Fêminas, que ela estava com uma promoção, né, de frete para o Deságuas e Afluentes, e lá também vai encontrar outras obras do Selo Dandara. E também eu tenho a outra página que eu mostrei, mas não vai ver porque Mas a do gente meu vê. trabalho de artista plástica. Ai, que lindo. Eu tenho a página que é @zenzemar, que é onde eu publico só as minhas pinturas. Se alguém também tiver interesse, é só deixar um recadinho que eu faço contato. Ai, que por e-mail, maravilha. e a gente Maravilha. conversa. E agradecer a vocês por esse momento lindo, com A essa gente leveza agradece. mesmo, essa tranquilidade, muito bom. Muito obrigada. A gente que agradece demais por você trazer sua história, para trazer seu trabalho, né? E é isso que a gente mais valoriza, assim, sabe? O pessoal que tá no nosso lado, o pessoal que é do nosso, sabe? A gente não fica correndo atrás de autores conhecidos e sei lá o quê, sabe? A gente tem que fortalecer os nossos. E, de novo, muita potencialidade na sua história, a sua vivência, o seu trabalho. E a gente vai ver mais disso também na nossa live. Então, quem tá escutando a gente tem live, vai ter lá no Facebook, tá? YouTube também, para quem não conseguir ver ao vivo. E se já quiser deixar uma pergunta também no podcast ou lá no nosso Instagram para Marli, para no dia da live a gente fazer a perguntinha para ela, pode fazer. Muito obrigada por tudo. A gente vai encerrando aqui o nosso podcast. Fica ligado lá na @Sons Periféricos. Como eu falei, não perca a live também, que a gente vai juntar todo mundo que participou do podcast para uma roda de conversa ao vivaço, assim. Então, gente da hora esse mês. Não que nos outros meses não foi também, né? Mas são pessoas incríveis que a gente convida, assim, que tá do nosso lado, sabe? A gente não consegue sentar para conversar, né? Não tem esse tempo. E o podcast tá fazendo a gente ter esse privilégio, assim, querendo ou não, né? Esse privilégio de conversar com essas pessoas incríveis. Então não perca, obrigado por escutar a gente até aqui. Até a próxima. E é isso, valeu.